Eu dei esse tempo para você encontrar Colossenses capítulo de número 2. Você que encontrou, diga glória a Deus. Versículo de número 6, meus irmãos. Assim está escrito: como portanto recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, enraizado e edificado nele, e estabelecido na fé, assim como fostes ensinados, abundando nela com ação de graças. Repito, enraizado e edificado nele, e estabelecido na fé, assim como fostes ensinados, abundando nela com ação de graças. E você diz amém. Aleluia, Jesus. Eu sinto a presença dele aqui. Nós estamos diante de um texto que vai nos colocar diante de uma realidade da vida cristã. E talvez uma das principais características da igreja seja exatamente essa: a edificação, a estruturação, e não por que não dizer a enraização em um aspecto onde ela está firme. O próprio Jesus Cristo dá certos exemplos acerca de firmeza, acerca de algo que está enraizado. Certa vez em Mateus 7, ele pregava aos seus discípulos e disse que havia duas casas. Eu fiz menção de dar esse exemplo a vocês enquanto vocês falavam uns com os outros. Duas casas que estavam posicionadas, duas casas que tinham estruturas. E quem passava de fora e olhava para as casas, talvez não reparasse a diferença visual entre as casas, porque talvez as casas tivessem um aspecto visual parecido uma com a outra. Mas apesar de as casas talvez serem parecidas, e as duas sofrerem as tempestades, os rios e os ventos, uma está caindo e a outra está de pé. Então começamos a perceber que não importa no final das contas o visual das casas, porque não foi o visual que manteve elas de pé, e muito menos o nível das provações, porque uma que está caindo sofre as mesmas provações do que aquela que está de pé. Então não foram os rios que derrubaram, não foi o vento que derrubou, não foi a tempestade que derrubou. Na verdade, estas coisas nunca tiveram poder de derrubar a casa. Começamos a entender que era onde a casa estava edificada, ou na rocha, ou na areia. Então vocês percebam que o problema nunca foi a estrutura da casa em si, mas aonde ela está posicionada. E eu aprendi que assim como as sapatas da casa, que está no invisível, dentro da terra, sustentam o edifício, a raiz também sustenta a árvore. A sapata da casa não é enxergada, a raiz da árvore também não é enxergada. Enquanto a sapata sustenta a casa do lado de baixo, a raiz da árvore também sustenta a mesma árvore do lado de baixo. Então vocês perceberam que são coisas invisíveis sustentando as coisas que são visíveis, coisas que não são enxergadas, que estão sustentando as coisas que são enxergadas. Então chegamos a uma conclusão óbvia: não importa tanto aquilo que é visível, não importa tanto aquilo que enxergam, porque de fato eu posso chegar aqui na igreja, colocar um terno, uma gravata, uma saia, uma maquiagem, fazer o cabelo bonito igual vocês, cortar o cabelo bonito igual os homens, mas de fato não é o visual que sustenta a casa. De fato são coisas invisíveis que sustentam a casa de pé. E esse mesmo pensamento que Jesus leva por Mateus 7 até os discípulos, é o mesmo pensamento que ele traz acerca da figueira em Lucas 13. Sabe a parábola da figueira, o que ele fala acerca da figueira? Ele diz assim: existia uma figueira plantada em uma vinha, e ela tinha um dono. Percebam só o que Jesus fala. O dono chega até a figueira e percebe que essa figueira não frutifica. Ele chama o viticultor, aquele que cuida da figueira, e diz assim: por 3 anos eu passo nessa figueira, procuro um fruto e não acho nada. Sabe qual é o ultimato do dono? Porque ainda ocupa, eu sei que choca quando nós lemos, porque ainda está ocupando espaço inutilmente na minha vida, na minha vinha. Pega o machado, corta fora, porque eu tenho coisa melhor para botar no lugar dela, que vai funcionar do jeito que ela não está funcionando. Eu sei que chocou e eu vou precisar falar de novo.
porque essa árvore não está plantada, agora nós vamos, porque quer, não. Alguém que veio antes dela a plantou, a vinha não é da árvore. Então o ambiente que ela está plantada não é dela. O ambiente ou o terreno também não é dela. A água que a alimenta também não é dela. O sol que bate nas suas folhas também não é dela. A proteção que ela recebe também não é dela. Sabe por que se planta uma figueira dentro de uma vinha? Talvez você já tenha visto na internet uma plantação de vinha, que é daí que vem as uvas. E a plantação de vinha geralmente é algo imenso. Então por que o dono planta figueira na vinha? Sabe por quê? Existia um costume aonde o dono fazia isto, porque predadores que talvez pudessem vir comer os frutos da figueira se dariam antes com a vinha. E como a vinha é plantada em quantidade, aqueles predadores pegariam os frutos da vinha e deixariam a figueira em paz. Então você percebeu que o plantio dela na vinha é estratégico. Ela não está posicionada onde está à toa. Ela está lá porque quem plantou ela, plantou para ser guardada por aquilo que está em volta dela. Já entenderam lá atrás? Então já tem algo que está guardando. Mas não só guardando. Toda figueira, como qualquer árvore, precisa de água. Então ele faz com que a água desça nela. Precisa de sol. Então ele faz com que o sol bata nela. Precisa também que alguém venha limpar as folhas secas. Então ele coloca o viticultor para cuidar dela, para adubar ela, para estar com ela. E por 3 anos ele está passando nela. E eu quero que você entenda que 3 anos não é 3 vezes. Significa que 365 vezes 3, talvez ele tenha passado muitas vezes dentro dela, ou entre ela, ou perto dela, e não encontrou um fruto sequer. Eu sei que vai chocar o que eu vou falar aqui agora, mas enquanto ele passa, só há uma maneira de descobrir se uma figueira está dando fruto ou não. Eu não sei se você já viu uma figueira, mas se você passar de longe, você vê que ela tem muitas folhas, mas talvez não consiga identificar frutos. Só tem um jeito de identificar se uma figueira produz fruto. Você vem andando na direção dela, você se aproxima dela, você tira as folhas da frente, você vai dentro das folhagens, e você não olha de fora para dentro, você entra para o lado de dentro até alcançar o tronco. Entenderam lá no meio? E quando você está do lado de dentro, é que você olha, não de fora para dentro. Entra dentro e olha de dentro para fora. Porque olhando de dentro para fora, eu posso identificar se está produzindo frutos ou não. Agora percebam que há data e tempo específico. Figueira não produz fruto quando quer. Tem tempo determinado para que haja frutificação naquela figueira. Eu sei que eu vou falar algo, vou dar uma volta fora do texto. Sei que talvez vai doer, mas também sei que talvez vai curar. Porque se esse tempo está determinado, quem determinou o tempo também não foi a figueira. Então, com carinho, lhes amo. Mas não é a figueira que decide o tempo que quer frutificar. É quem criou a figueira que olha para ela, dá uma catucada e diz: já não passou da hora não. Já te dei proteção, já te dei alimento, já te dei guarda, já te dei cuidado, já te dei ambiente propício, já te dei tudo que você me pediu. Por que não frutificou ainda? Cadê os seus frutos? Cadê o amor? Cadê a bondade? Cadê a perseverança? Preciso nem bater na tecla porque vocês já entenderam o que eu estou falando. E entenda que se há tempo determinado, então há também tempo de frutificação. E se há tempo determinado para frutificação, então também nós entendemos que há um tempo de maturidade da figueira. Eu, outro dia, lá em casa, eu vou usar este exemplo aqui, minha vaza vai lembrar. Ela desceu a rua, foi no sacolão, comprou uma batata doce e deixou em cima do armário, pastor Ismael, para fazer aquela batata, cozinhar para nós comermos. Só que foi se passando os dias e a gente foi esquecendo aquela batata doce no armário. Sabe o que aconteceu com a batata? Sem sombra, sem sol, sem água, sem terra, na sombra, ela começou a nascer
aquelas folhas foram para fora. Eu olhei para ela e olhei para aquilo e disse assim: eu não quero comer mais essa batata não, porque ela está guerreira. Vamos descer no quintal, abrir um buraco e botar ela dentro da terra. Quando a gente enfiou ela dentro da terra, pergunta para ela, não deu uma semana, a batata fez assim, ó. Já está tomando metade do quintal lá. E vai ter muito mais batata do que tinha antes. Sabe por quê? Porque é o tempo dela frutificar. Se tem tempo determinado, também há tempo de maturidade. Ela estava madura. Por isso, aonde ela está, ela frutifica. Mesmo que haja ausência de sol, de água, de luz, de terra. Mas chegou a sua maturidade. Quer ver? Se você pegar a semente e plantar, dá semente, ainda não há tronco, ainda não há folha, ainda não há fruto, porque não está madura. Aí você espera nascer. Espera ela dar os frutos. Quando ela dá o fruto, você passa naquela manga e diz assim: ainda está verde. Se está verde, não está madura. Você espera mais um tempo, ainda está verde. Se está verde, não está madura. Até que tu vê ela tomando cor e diz assim: opa, amadureceu, tomou maturidade. Sabe por que tu diz que amadureceu? Você não percebeu que levou um tempo até chegar ao nível da maturidade? Então, maturidade nada mais é do que o tempo determinado da frutificação. Só que há um problema dentro disso que eu estou falando. É que por 3 anos ele passou na figueira. Quer dizer que por 3 vezes passou o tempo da maturidade e nada. Sei que chocou. Sei que vou falar isso aqui, vai chocar de novo. Se por 3 vezes passou e não encontrou nada, se por 3 vezes precisou passar para encontrar alguma coisa e não encontrou, eu acho que a figueira tem que ter ciência de quem está passando. Eu teria medo de por 3 vezes, ou 3 anos e várias vezes, me encontrar diante do meu dono, sem um caroço de frutificação numa árvore, que está dentro de um terreno propício a frutificar. Sabe por quê? Porque se é ele quem determina o tempo da frutificação, e já diz Eclesiastes que tem tempo de todas as coisas, se ele bater pé no chão e falar o tempo é agora, posso estar chorando, o tempo é agora. Posso estar triste, o tempo é agora. A porta está trancada, mas o tempo é agora. Posso estar com ausência de ouro e prata, mas o tempo é agora. Pode estar tudo dando errado, mas o tempo é agora. Podem estar me perseguindo, mas se ele disser que o tempo é já e acabou, não é o que eu quero, é o que ele fala acerca de mim. Quem consegue compreender isso que eu estou falando? Se eu estou falando que depende nele e não de mim. Então me carece falar a vocês que qualquer árvore que conhece o seu Senhor e conhece quem está passando no terreno, teme em não frutificar. Eu posso ser ousado, sei que não está no texto, mas o texto me permite. Quem sabe, o dono conhecia a figueira, mas a figueira não conhecia o dono que tinha. E sabe qual é o maior problema de muitos da nossa geração? É saber que Deus o conhece, porque Ele sabe de tudo. Mas talvez as figueiras ainda não sabem o Deus a qual estão servindo, a qual estão dando glória. E posso bater nesta tecla. Sabe que lá fora, aqui não, que aqui eu sei que vocês são crentes. Sabe o que estão pregando lá fora? Dá um Google depois na internet que você vai ver. Que dizem assim: Deus é amor. Bate contra isso para tu ver. Senão será cancelada na internet. Até pessoas que nunca gritaram um glória dentro da igreja, quando você fala assim, tá, Deus é amor, mas não é só isto. Sabe o que eles dizem? Eu não conheço um Deus assim. Vocês têm que pregar que Deus é amor. Vocês não perceberam que estão tentando encaixar Deus dentro de uma caixinha? Porque Deus é amor, mas não é só amor. É preciso ler o resto do que Ele é. Ele é amor, mas aqui na mesma Bíblia também está. Ele é vingança, Ele é fogo consumidor, Ele é general de guerra, Ele é espada de justiça, Ele é soldado forte na batalha. Estão esquecendo de gritar isso lá fora. E enquanto estão gritando que Deus só é amor, e esquecem de gritar que Deus é fogo consumidor, está sendo criada uma geração que só dá glória enquanto Deus se manifesta como amor.
Enquanto Deus abre a porta, glória. Enquanto Deus faz bem, glória. Enquanto Deus levanta, glória. Fala que Deus mata para tu ver. Fala que Deus abre a cova e bota dentro para tu ver. Fala que Deus fere para você ver. Fala que Deus aperta para tu ver se não te cancelo. Ô minha filha, posso te dizer o que é um culto completo, meu filho? Se tu veio dar glória para Deus aqui dentro, tu tem que dar glória quando se manifesta como Deus de amor, mas tem que dar glória para o Deus de fogo consumidor também. Vou falar olhando para a galeria agora. Porque se eu só entro na igreja para dar glória para o Deus de amor, meu culto é pela metade. Porque eu estou esquecendo de dar glória para o mesmo Deus que também é fogo consumidor. É como se eu pegasse Deus, partisse ele no meio e dissesse: só adoro o que eu quero, e isso não está aqui eu não quero, porque está aqui não me convém. Então nunca adorou Deus de verdade, porque quem adora Deus de verdade adora tudo que ele é. Ei, Jeová grandão da Galileia. E por favor, se você estiver olhando para mim dizendo: Jonathan, eu não estou gostando desta palavra, entenda que Deus se manifesta como quer, e ninguém tem direito de colocar ele na caixinha religiosa que tem em casa. Aqui que eu queria chegar. Volta comigo para dentro da vinha, porque na mesma proporção que ele perde a paciência com a figueira e diz assim: foi até aqui que a minha paciência veio, pega o machado e corta, o viticultor entra. Quando o viticultor entra, diz assim: espera. Corta ainda não. Eu sei que não merecia nem estar mais respirando, porque se fosse outra no lugar dele, se fosse outra no lugar dela, já estava frutificando muito mais do que ela ou ele está frutificando. Olha o que ele fala: mas permita-me cavar. Ih, Jesus. Quem pegou os primeiros 15 minutos vai acelerar o filme na ação agora. Se cava, irmão, não cava para achar folha, não cava para achar fruta, não cava para achar tronco, cava para achar o quê? Raiz. Então o problema nunca foi o fruto de fato. Fruto é resultado de maturidade, mas o problema nunca teve na maturidade. Teve aonde? Quando ele vai resolver problemas de maturidade, ele não vai no fruto que está faltando. Ele abre a terra no invisível, onde ninguém enxerga. E começa, o problema não é onde todo mundo enxerga ele, enxerga ela. Porque estão enxergando as folhas, os galhos, o tronco. Só que tem algo escondido debaixo da terra, que precisa ser adubado. E é isso que sustenta a árvore, que precisa receber nutrientes. Deus, dá só mais uma chance. Eu vou cavar, eu vou adubar. E se der fruto, sei que vai doer, irmão, mas vai curar. Deixa. Se não der, corta, porque até minha paciência tem limite também. Doeu, mas curou. Só que o cortar dele não é para matar. Eu vou usar o exemplo meu da minha vaza de novo. Quando eu fui capinar o quintal, esse mesmo quintal nosso, ela falou assim: filho, está precisando capinar o quintal. Só que eu estava com tanta coisa da igreja para fazer que eu só peguei a enxada e tirei pelo lado de cima. Só que eu deixei o que lá embaixo? Eu não arranquei, eu cortei. Tem diferença. Vou falar de novo. Eu quero que tu pensa mesmo nesse momento da mensagem. Se ele manda cortar, ele não manda arrancar. Porque quem arranca mata, tira com raiz de tudo. Agora quem corta, era como se ele estivesse dizendo: tira o visível. Eu quero agora trabalhar no invisível. Ih, Jesus amado. Porque se o problema está no invisível, a edificação da árvore, agora nós entramos em enraização. Agora eu quero ir para a edificação com vocês. A edificação desta árvore dá a ideia de algo aparente, algo edificado, algo construído, algo que é visto. Só que a edificação em cima só é possível por causa do enraizamento aonde ninguém enxerga. Então é algo que não é enxergado,
que edifica onde todo mundo enxerga. Só que isto que é enxergado só funciona por causa daquilo que ninguém enxerga, correto? Sim ou não? É por isso que o salmista grita em Salmo de número 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tem dois edificando, tem um edificando na terra e tem um Senhor edificando na glória. Só que quem está na terra, irmão, posso abrir um parênteses, é físico, é palpável. Calamando que reparaçando remitria. Não me dá calamando que te levará sendo rémia. Quem de vocês pode explicar o tamanho desse Deus? Tira ele da tua caixinha religiosa agora. Não vou chorar, não vou dar glória, não vou marchar, estão me olhando. Com carinho, quebra hoje essa caixinha religiosa. Se o culto é de Deus, deixa Deus fazer o que quiser do culto que é dele agora. O culto não é teu, é dele. Deixa ele fazer o que quer agora. Meu Deus, olha o varão tomando os vasos na galeria. Olha o varão tomando os vasos na minha esquerda. Eu não sei como é que ainda tem gente que fica. Olha o varão tomando ali, olha o varão tomando aqui. Enquanto tu está se preocupando com o que ele está fazendo, olha ele tomando as crianças aqui da minha esquerda. Se até criança está sentindo, meu filho, eu teria vergonha de sentir o dono da vinha entrar e não fazer nada. Maturidade é entender quem entrou no ambiente. Olha ele aí. Ele vai encher vasos aqui agora. Se prepara para receber o que tu nunca recebeu. Se prepara para ter o que tu nunca teve. A glória de Deus toma esta casa agora. Meu Deus do céu, olha esse varão que vem marchando no meio da igreja. Não é mais esse jovem, ele sabe o que está fazendo, mas é um varão que tomou ele agora. Olha lá. Deixa ele. Alapacataca no que telepauentria. Jesus. Estão preparados para receber da glória de Deus? Pregador, já tenho, tá, mas Deus quer te transportar agora. Já que você ficou de pé, eu convido os que estão sentados, se coloquem de pé. Isto. Eu não posso ir embora sem entregar a cereja que o Espírito mandou. A glória de Deus repousa nesta casa. Quebra o visual agora. Deixa ele trabalhar no invisível. Maturidade não é mostrar algo que tu não é do lado de dentro. Maturidade é botar para fora o que tu é do lado de dentro, sem se preocupar com o que vão falar. Em outro não sabe. E aonde estiver, clamar a glória de Deus.
Trouxe as figueiras aqui dentro hoje. Você que entendeu o dono que está entrando na vinha. E ele está perguntando: aonde estão os teus frutos? Chegou o tempo de frutificar, da maturidade. Pregador, eu já até sei o que tu vai falar. Não é comigo não, porque eu estou com a camisa do Congresso. Como se camisa do Congresso fosse carimbo para entrar na glória. Como se vestir camisa do Congresso fosse passaporte para entrar no céu. Quem me dera, quem me dera. Era só botar a camisa e estava garantido no céu. Não. Para entrar lá, tem que frutificar. Tem que Lázaro sair para fora. Tem que tirar a pedra da frente. Não é só estar na igreja, tem que ser igreja. Eu quero conhecer você que não vai se importar com quem está te olhando dentro da vinha, dentro do jardim, no ambiente de Lázaro. Tu que vai gritar para Jesus agora: Jesus, eis-me aqui, sou eu ouvi a tua voz entrando no jardim, Senhor Deus. E eu não quero saber se estou com camisa, se estou sem camisa, se vim visitar, se outro dia tem outro culto. Eu não sei se o toque da trompeta vai ser agora. Meu negócio é contigo, Jesus. Se tu tiver a coragem e a maturidade de Adão em se apresentar diante de Deus, a coragem e a maturidade de Lázaro de sair para o lado de fora, a coragem e a maturidade de Jesus de fazer a vontade do Pai, a coragem e a maturidade da figueira de ser cortada e nascer de novo para frutificar, a coragem e a maturidade da casa que foi edificada sobre a rocha. Eu te faço um desafio agora. Sem se importar com quem está te olhando, deixa de te olhar aqui, porque o teu negócio é com aquele que te chamou. Se o teu compromisso é com Ele, você que quer reconciliar com Jesus, ou você que esteja afastado ou afastada, ou você que sente que precisa estar aqui na frente agora, a oportunidade está aberta e eu te espero no altar esse momento. Já tem a primeira vida aqui, eu estou esperando a segunda vida. Está vindo a segunda vida aqui, eu estou esperando a terceira vida agora. Eu vou esperar descer da galeria também. Está aqui a terceira, eu estou esperando a quarta. Está vindo a quarta na direita. Está vindo a quinta, a sexta aqui na esquerda, a sétima, a oitava, a nona, a décima. Está descendo a 11ª da galeria. Eu posso te esperar aqui agora. Vem correndo para o braço do Pai. Vem correndo sem se importar com o que vão pensar de você. Vem correndo para voltar agora. Tem mais gente vindo pelo meio do corredor. Santo! O Pai te chama. Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Se apresenta diante dele agora. Teu pecado não faz Deus chamar menos. Teu pecado não faz Deus chamar menos. Teu pecado não faz Deus chamar menos. Aleluia. Está mais vindo gente na direita. Tem mais jovem vindo pelo corredor da igreja. Eu estou te esperando no altar agora. Vem pra casa do Pai, tem mais gente vindo. Clama! A glória de Deus. Pode vir, Deus te chama. Quem já pisou no santo, em outro lugar, não sabe e aonde estiver, vai clamar pela glória. A glória de Deus. Aleluia. 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 Aleluia.
Se aproximem, filhas de Deus. Isto, venham para o altar do Pai. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Essa lágrima que está rolando do rosto de vocês não é emoção sentimental porque cortou uma cebola na cozinha, não. Isso aí é o Lázaro saindo para fora. Isso aí é a pedra saindo da frente. Isso aí é Deus tratando o que o remédio da depressão não pode. Isso aí é Deus tratando o que o psicólogo não consegue dar jeito. Isso aí é Deus curando o que todos dizem que não tem mais jeito. A depressão bate retirada agora. A solidão bate retirada agora. Aonde remédio não deu jeito, psicólogo não deu jeito, Jesus dá jeito agora. Filhos e filhas de Deus, eis aí o amor do Pai por vocês. O amor do Pai não diminuiu por vocês. Deus ainda te ama do mesmo jeito, nem mais nem menos, do mesmo jeito, o suficiente. Será que há mais alguém que precisa vir correndo ao altar esta noite? Eu posso te esperar. Hoje o diabo faz de tudo para te ceifar e te matar. Hoje Deus faz de tudo para lhe dar vida neste momento. Tem mais gente vindo pelo meio do corredor. Vem, filho de Deus, vem, filha de Deus. Talvez para alguns uma vinda aqui na frente seja qualquer coisa. Só pisar aí na frente não é suficiente, Jonathan. Já é o primeiro passo de muitos. Tudo começa com o primeiro passo. A vinda de vocês nesse altar sela hoje um novo começo na história e na caminhada de vocês. O Espírito Santo está enchendo vocês agora. Sejam cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Vocês não sairão daqui da mesma maneira. Sejam cheios e cheias da presença e do amor de papai. E recebam da glória do teu Deus agora. Sejam transportadas da graça de Cristo Jesus. Deus não abriu mão de você e da tua história. Ele te dá uma nova chance hoje. A igreja que ainda está na nave. Eu quero te pedir a tua ajuda agora. Eu acho que deve ter quase umas 40 a 50 vidas aqui na frente. Vocês vão orar por eles agora. Lembra que eu falei que tu não tem para tu, tu tem para outros? Olha os outros aqui, ó. Vocês vão transportar para cá agora. Estende as mãos para o altar, servos e servas.
Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Quando chega no visitante, ele fala assim, boa noite. Como será que o visitante se sente nessa hora? Poxa, todo mundo recebeu a paz do Senhor. Eu recebi só um boa noite. Não trate bem somente as pessoas da igreja. Muitas vezes nós damos preferência somente aos irmãos em Cristo. Nós damos preferência somente àqueles que se relacionam conosco na igreja. Você já percebeu que o nosso grupo de socialização, aos poucos, ele vai se resumindo aos irmãos da igreja? Aí tem uma festa da família, você não aparece. Por quê? Porque não é coisa da igreja. Porque vai ter uma cerveja, vai ter uma música. Você acha que uma cerveja, você vê alguém tomando uma cerveja, vai tirar a sua fé? Você acha que você deve se isolar da sua família, porque ela não aceita a sua religião, a sua fé? Às vezes eu fico pensando, como Jesus agiria nos dias de hoje? A Bíblia diz que Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Então Jesus, ele gostava de reuniões. Jesus, ele se assentava à mesa com pecadores. Jesus parava para ouvir ladrões, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas marginalizadas pela sociedade. Jesus dava ouvidos a essas pessoas. Tanto que ele foi chamado de amigo dos pecadores. E aí hoje nós queremos elitizar as nossas amizades, as nossas companhias. Nós não queremos nos misturar. Pense nisso. Pense nisso. Essa palavra falou muito forte ao meu coração. Eu não posso querer me afastar do mundo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou incentivando ninguém a pecar. Mas nós estamos no mundo. Jesus disse assim, olha, quando ele orou por nós, ele orou a Deus falando assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, muitas vezes Deus quer que a nossa vida seja um referencial lá onde está acontecendo as coisas que Deus não se agrada. É claro que você precisa reconhecer os seus limites, as suas fraquezas. Se você veio de um ambiente, se você estava preso em um ambiente que te levava para o pecado e você custou a ser liberto dessas coisas, talvez não seja para você se misturar novamente. Talvez é para você esperar o tempo certo, né, o momento certo. Mas você não pode se isolar. Deus não chamou você, nem eu, para nós ficarmos em uma redoma. O Espírito Santo, ele habita em nós, irmãos. Amém? Receba isso aí no nome de Jesus. Se essa palavra testifica no seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 16, Jesus falou o seguinte, olha, são palavras de Jesus, tá?
Mateus capítulo 5, verso 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. O testemunho da nossa vida, a maneira como nós nos comportamos, fala mais alto do que qualquer pregação. As suas atitudes falam mais do que as suas palavras. A maneira como você age, como você se comporta, leva ou afasta as pessoas de Deus. Você pode levar as pessoas a Cristo ou afastar as pessoas de Cristo. Porque se você se diz cristão, mas age de uma maneira descontrolada, as pessoas olham para a sua vida e, mesmo que elas não digam, mas na mente delas passa esse pensamento assim, ó: eu não quero ficar igual essa pessoa. Eu não quero ficar igual esse homem. Não quero ficar igual essa mulher. Eu não quero servir a esse Deus que ele diz que serve. Para ficar desse jeito aí, para ser essa pessoa desequilibrada, tá entendendo, irmãos? Então, o testemunho da nossa vida, a maneira como nós nos comportamos, tudo isso fala mais alto do que qualquer pregação que nós possamos fazer. Terceira coisa que eu aprendo aqui com essa passagem de Paulo. A ansiedade pode ser vencida pela oração e pela gratidão. A ansiedade pode ser vencida pela oração e pela gratidão. Eu vou frisar novamente isso aqui, eu já falei disso aqui outras vezes, mas eu quero ressaltar que existem situações de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de várias outras doenças da mente que precisam de acompanhamento profissional, acompanhamento psicológico, precisam de uma pessoa especializada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se você estiver com um problema no coração, você vai procurar quem? Você vai num cardiologista. Ele é um especialista no coração. Amém? Você pode pedir a Deus, você pode orar, você pode ir lá na campanha de oração, pedir ao Senhor: Deus, em nome de Jesus, sara o meu coração. Mas você precisa também de procurar ajuda profissional. O evangelista Lucas, ele era um médico, sabia disso? Lucas era médico. Então, Deus capacitou os médicos para serem instrumentos em nossas vidas, instrumentos de cura. Eu estava com um problema aqui no septo nasal. Eu poderia ficar orando o resto da minha vida. Mas eu fui num otorrinolaringologista. Palavra difícil, né? Fui numa otorrino e ela falou: você tem que fazer uma cirurgia simples. E eu fiz a cirurgia. Hoje eu estou respirando muito melhor. Deus poderia me curar? Claro que sim, Deus tem poder para isso. Mas se Deus me deu esse recurso de ter um acompanhamento médico, eu creio, sabe, irmãos, que Deus estava ali naquele momento em que eu estava anestesiado, é uma anestesia geral, eu estava apagado ali em cima daquela cama, naquele leito de hospital. Eu creio que Deus estava ali com aqueles médicos, capacitando aqueles médicos, os anestesistas, e deu tudo certo, graças a Deus. Então, a ansiedade, ela pode sim ser vencida pela oração, pela gratidão e também por um profissional, por um remédio. Eu estou falando isso porque senão as pessoas ficam aí a vida inteira convivendo com uma doença
uma coisa patológica, e somente orando. Deus quer que você ore, mas Deus quer que você também use as ferramentas que Ele colocou à disposição dos homens. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.